E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para os palpites da rodada 25 do Brasileirão. Então já segue com a gente, já deixa o like aí já, show. Se você for novo aqui, se inscreve no canal também, para sempre estar participando com a gente. E deixe seus comentários aí embaixo, o palpite de vocês, tá? Fique à vontade. É isso aí, corre lá no Insta também, segue a gente lá para acompanhar a zoeira, os memes, as notícias de futebol. E, editor, solta a vinheta aí. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que nosso vídeo não tem intuito de dar dicas de aposta, não é um placar para você copiar e apostar seu dinheiro, mas sim uma resenha entre eu e o Felipe, uma análise, uma estatística, que pode ajudar você de alguma forma e você também pode entrar na resenha, tá bom? É isso aí, mano. Vamos ver como é que foi essa resenha aí da rodada passada, que foi boa, né? Foi boa, boa. Vamos lá. O Goiás venceu o Atlético Goianiense por 2-1, né? Eu acertei a vitória do Goiás. Coritiba venceu o Avaí por 1-0. Você acertou a vitória do Coritiba e eu cravei o placar. Boa. Fluminense e Palmeiras foi 1-1. Você acertou o empate e eu cravei o placar. Boa. Ceará e Atlético Paranaense ficaram no 0-0. Você acertou o empate. Boa. São Paulo perdeu pro Fortaleza de 1-0. Eu acertei a vitória do Fortaleza. Muito bom. Flamengo venceu por 1-0 o Botafogo. Nós dois acertamos a vitória do Flamengo. Cuiabá e Santos 0-0. Eu acertei o empate. E o Inter, né, goleou por 4-0. Nós dois acertamos a vitória do Inter. Ainda teve mais um. Corinthians também venceu o Bragantino por 1-0 e nós dois acertamos a vitória do Corinthians. Que rodada maravilhosa, hein? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Pois é, quase que eu não paro de falar aqui. E não foi só a gente não, né? Não foi só a gente, mano. Espera só o caminhão passar. Foi. Né? Preferência dele, claro. Que ele faz mais barulho. Nicolas, cara. Nicolas cravou 4 aí na rodada. Vai aparecer o print aí com os resultados dele. Muito garoto. bom. Não foi só ele, hein? Vitor cravou 3. Também vai sair aí o print com os placares dele. E o último mito, nosso recorde, Alisson. Vídeos em geral, não colocou o nome dele, né? Então o nome do canal dele aí. Cravou 6. Nossa. Foram esses aí. Se teve mais gente, não marcou a gente e tal. Na próxima já sabe, não esquece de marcar. E é isso aí. É isso aí, então vamos, empolgados todo mundo aí para a próxima rodada, vamos continuar aí. Vamos que vamos, mano. Você vai mitar nessa rodada, eu tô sentindo. Então traz aí pra gente o placar de Juventude e Avaí. É isso aí, sem pressão, vamos lá. Juventude 2-2. Eita, até fiquei nervoso. Juventude 2-1 em cima do Avaí, né? Juventude tá 5 jogos sem vencer. São dois times que estão jogando muito mal, mas enfim, né? Juventude tá 5 jogos sem vencer. Tem apenas 3 vitórias no campeonato, sendo 2 em casa e uma fora, justamente contra quem? O próprio Avaí no primeiro turno, né? Já o Avaí tá pior ainda, são 7 jogos sem vencer, levando um gol em todos os jogos, esses jogos. Em todos os confrontos dessas equipes, nunca houve empate, né, Felipe? Então, historicamente, nunca teve empate. Vou seguir a estatística, Juventude 2-1 em casa. Show de bola, mano. Eu fui totalmente contra essa última estatística que você trouxe, né? E vou no empate mesmo, 1-1. Porque são times que estão em fases tão complicadas que tá difícil escolher um lado. Tudo bem, fator casa, peça e tal. Mas vamos lá. Além do que você já trouxe, eu trouxe mais uns detalhezinhos aqui pequenos. O Juventude tem a pior defesa do campeonato e o segundo pior ataque. Então a fase é muito complicada em todos os sentidos. E o Avaí, nos seus últimos 10 jogos, perdeu 7, né? Das 5 vitórias que tem no campeonato, só uma foi como visitante. Então é muito difícil escolher um lado. Vou de empate aí, 1-1. Show de bola. Bragantino e Palmeiras, Alisson. Vamos lá, mano. De 1-0, Palmeiras fora de casa. Palmeiras tem que se voltar a vencer no campeonato aí. Bragantino segue na mal fase, né? São 4 jogos sem vencer. Levando um gol em todos eles também, vale lembrar. E marcou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, né? Quando o Bragantino marca gol, é muito difícil vencer suas partidas. Geralmente, quando o ataque vai bem, né? O Bragantino joga melhor. Palmeiras está 3 jogos sem vencer, né? Também vale lembrar. Também levando gol em todos esses jogos. Seus últimos 5 jogos não passaram de 2 gols, vale lembrar, né? O time tem marcado pouco gol e levado poucos gols. E o fato positivo é que está 3 jogos seguidos que não perde o Bragantino. Então tem esse tabu a favor, precisa vencer. Então, para mim, Palmeiras 1-0, jogo difícil. Mano, eu vou pro outro lado, eu vou de Bragantino 2-1. Bragantino vivendo em altos e baixos, né? Nesse momento na fase ruim, já teve momentos bem melhores, né? Só venceu um jogo aí, nessa fase mais recente, os últimos 6 jogos. E das 8 vitórias que tem no Brasileirão, 6 foram como mandante, que é o ponto positivo. Já o Palmeiras vem no momento mais complicado ali de não vencer no Brasileirão, mas foram contra candidatos direto ao título também, então não foram resultados ruins, né? Os empates. E tem a dificuldade de ter que virar lá na Libertadores, né? Então acho que isso pode pesar um pouquinho, porque agora é força total lá. E o Bragantino pode aproveitar e vencer por 2-1. Atlético Paranaense e Fluminense.
Vamos lá, mano. Esse jogo eu vou de 1-1. Pra mim é um jogo difícil aí da rodada. Até acho que tá com a moral, né? Venceu pela Libertadores aí, o Palmeiras. Joga daquele estilo, né, defensivamente, mas enfim, ganha. Tá conseguindo seus pontos. Tá 3 jogos sem perder, vai lembrar. Nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. A equipe que costuma não perder seus jogos. Quando não ganha, geralmente empata. O time leva poucos gols, né? Que ajuda demais. A defesa é bem, né? Postada ali pelo Felipão. E nos últimos 4 jogos só levou 2 gols, né? Vai lembrar. Por isso mesmo. O Fluminense tá na boa fase, nos últimos 10 jogos só perdeu apenas uma também. Tá numa fase maravilhosa. E também não vence fora de casa 2 jogos seguidos, o que preocupa o torcedor. Mas o ataque tá muito alto, né, Felipe? São 10 gols nos últimos 5 jogos, né? Então, assim, jogo difícil, por isso vou de 1-1. Vou confiar no Fluminense, vou de 1-0 Fluminense fora de casa. Jogo muito difícil contra o Atlético, né? Sempre difícil jogar lá na casa do Atlético, mas o Fluminense vem muito bem. Se não fosse aquela derrota que ninguém imaginava contra o Inter, né, aquele 3-0, já estaria a 13 jogos sem saber o que é perder no Brasileirão, né, mas vem muito bem no campeonato, porém o rendimento cai um pouquinho fora de casa. O Atlético, você já trouxe tudo, é um time muito forte, né, um time que sabe se defender bem, vem com uma boa vitória de Libertadores, mas é justamente Libertadores que eu coloco como ponto decisivo aí, já que tem um jogo de volta, né, então vai estar muito mais focado lá, por isso Fluminense 1-0. Show. América Mineiro e Coritiba. Vamos lá, vou de 1-0 América Mineiro, confiante na equipe na boa fase, né? 6 jogos sem perder, porém vez de 3 empates, vai lembrar, mas foram 3 vitórias, 3 empates, então tá muito bem. Em casa não perde a 4 jogos seguidos, que dá muita moral. Já o Coritiba tá mal, né, mano? Os últimos 5 jogos foram 4 derrotas, venceu a última, né? Mas a fase também não é tão boa. São 9 derrotas e 1 empate nos últimos 10 jogos, né? Fora de casa. Porém, tem um tabu de 4 jogos invicto contra o América que ajuda aí a dar uma moral, né? Mas mesmo assim, vou confiar no América Mineiro, tá muito bem em casa, conseguiu, né, voltar à boa fase, então 1-0. Esse eu vou junto contigo, juntinho mesmo, 1-0 também para América Mineiro. É um resultado que o América Mineiro gosta também, né? Engraçado. Sim. Veio num momento bom, como você já disse, uma boa sequência sem derrotas, né? O Coxa voltou a respirar, mas não mudou a fase, está numa fase complicada. Nos últimos 4 jogos, poucos gols nas partidas do América Mineiro, é bom lembrar. Tem sempre vencido ali por um placar bem magro, né? E o Coxa segue como o pior visitante desse campeonato. Então, tudo a favor do América Mineiro para vencer por 1-0. Show. Flamengo e Ceará. Mano, vou de Flamengo 2-0 contra o Ceará. O Flamengo segue embalado aí, né? 14 jogos sem perder. Os últimos 5 jogos marcou 10 gols. Incrível. E só levou 2, né? Quando o ataque é muito bom, a defesa vem muito bem também, o que soma aí para poder ter a fase boa que o Flamengo tá tendo, né? E é 10 jogos seguidos não perde em casa. Então dá muita moral. O Ceará segue em crise também por outro lado. 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Costuma marcar e levar poucos gols, mas contra o Flamengo eu acho que vai ter mais gols aí. Mas vou confiar no 2-0. E um fator aí que prejudica o Ceará é que não vence fora de casa 5 jogos seguidos, né? Ou seja, tudo a favor do Flamengo ou tudo a favor da zica, né? Mas mesmo assim, vou confiar no Flamengo 2-0. Show de bola, mano. Eu vou junto contigo também, cara. 2-0 nesse jogo pro Flamengo, que tá numa fase incrível. Tudo que eu falaria aqui, na verdade, foi o que você já trouxe, né? Dos gols que o Flamengo vem fazendo, sofrendo poucos, enfim. Momento muito bom no time em todos os sentidos. Já o Ceará numa fase muito ruim, porém tem esse detalhe de não sofrer muitos gols, mesmo quando perde ou até quando empata. É uma defesa relativamente boa de não sofrer muitos gols. E o time tá muito pressionado, né? Ali pertinho do Z4. Então vai tentar buscar essa vitória contra o Flamengo, mas na fase que o Flamengo tá, é difícil imaginar uma derrota. Então Flamengo 2-0. Show. Corinthians e Internacional. Felipe, vou de 1-1, jogo difícil aí, mas Corinthians em casa também, né? Dá uma moralzinha, o time segue um momento estável, os últimos 5 jogos só venceu 2, justamente as 2 que foram em casa, né? E nesses últimos 5 jogos levou um gol em 4 deles, ou seja, a defesa vem sempre levando um gol. E o fato positivo é que tá 8 jogos sem perder pro Inter. Porém, né, nesses 8 jogos, muitos jogos foram empates. Inter tá 3 vitórias seguidas, né? E 4 jogos sem levar gols, é o contrário do Corinthians aí. Fato, né? Fora de casa, que desanima, né? Últimos 5 jogos, apenas uma vitória. A equipe não é uma boa visitante. E a curiosidade, como já falei, nos últimos 8 jogos entre eles foram 7 empates. Ou seja, um confronto que gosta de empate, por isso eu vou de 1-1. Maravilha, eu vou de Corinthians 1-0, né? Essa sequência de empate realmente pesa bastante. Mas o Inter vem numa sequência boa, sem sofrer gols, com boas vitórias. Mas, como você já disse, não vem como um bom visitante nos últimos jogos, né, do Brasileirão. O Corinthians é o melhor mandante do Brasileirão, só perdeu uma até agora. E nos 12 jogos como mandante no Brasileirão, só sofreu 4 gols. Então, por jogar em casa, Corinthians 1-0. Show. Fortaleza e Botafogo, Alisson. Vamos lá, mano. Fortaleza 2-0. Fortaleza, enfim, deslanchou no campeonato. Tá 6 jogos sem perder.
E nesses jogos, apenas um levou o gol, né? Sempre a defesa do Fortaleza jogando melhor, né? Então ajudando a equipe. Já o Botafogo está em um momento diferente, né, Felipe? 5 jogos sem vencer, e nos últimos 10 jogos apenas uma vitória, além da pressão de estar se aproximando da zona de rebaixamento ali, começa a ficar naquela zona neutra ali, que é perigoso, né? E tá 4 jogos sem vencer fora de casa também. Então, muito pela moral do Fortaleza em casa e pela fase, e muito também pelo momento ruim do Botafogo. 2-0 Fortaleza. Show de bola. Eu vou de 1-0 pro Fortaleza. Pensei muito no 2-0 também, mas deixei ele no 1-0. Mas o momento do Fortaleza é muito bom, realmente voltou a se encontrar no campeonato, né? Vem nessa sequência boa que você já trouxe, principalmente sem sofrer gols, né? Que dá muita moral. E pega um Botafogo que está com dificuldade de marcar gols, né? Além de não estar conseguindo vencer seus jogos, vem fazendo pouquíssimos gols. Nos últimos 9 jogos do campeonato, 6 deles o Botafogo não marcou. Então, juntando uma coisa com a outra, Fortaleza 1-0. Show. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Vou de outro empate, 1-1, acho que foram os 3 para cá 1-1 que eu botei, mas enfim, o Atlético está 4 jogos sem vencer, Atlético Goianiense, porém em casa não perde há 4 jogos também, que dá uma moral também, né? E os últimos 3 jogos fez e levou gols, a equipe gosta de marcar e levar gol também. Já o Galo tá mal, né? Os últimos 10 jogos teve apenas 2 vitórias, os últimos 4 jogos fez apenas 2 gols, o ataque segue muito em baixa e levou também, né? Jogos com placares pequenos, geralmente, está vindo também do Atlético Mineiro. Já no confronto direto, nos últimos 10 jogos, 6 o Galo se deu melhor. Então no confronto geral está dando melhor, mas o momento das equipes são muito parecidos aí, fase muito ruim. Então, 1-1. Maravilha, cara. Eu vou contigo também, 1-1 nesse jogo. Goianiense, né, como você já trouxe, não vem bem, assim como o Galo. Né? E um detalhe interessante para o Goianiense, se é para pensar de forma positiva, é que das 5 vitórias que tem no Brasileirão, 4 foram como mandante. Então, sempre melhor como mandante seus resultados. Já o Galo, né, além de tudo que você já trouxe, das últimos 7 jogos, em 6 sofreu gols. Quem diria, né? Aquela defesa tão boa lá do início do campeonato, que a gente elogiava, agora virou essa defesa que todo jogo leva gol. Juntando a fase dos 2 times, né? 1-1 também, vou contigo. Show. Cuiabá e São Paulo, Alisson. Vamos lá, vou de São Paulo, 1-0 fora de casa. É difícil acontecer isso, mas vamos lá. Cuiabá está 3 jogos sem vencer, tentando fugir da zona de rebaixamento. Nos 2 últimos jogos em casa, empatou 1 e venceu 1 também. Né? A equipe é até boa em casa. Cuiabá costuma marcar pouco, levar poucos gols também. Vai lembrar, sempre placar de 1-0, 1-1 no máximo. Últimos 8 jogos, os placares não passaram de 2 gols, como eu falei, né? Só para confirmar. São Paulo está 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas seguidas. Últimos 3 jogos só fez 1 gol, o ataque segue baixa. Está na pressão, né, por já estar na 13ª colocação, aquela fase ali perigosa de cair na zona de rebaixamento. Por isso, acredito aí, puramente para acreditar que São Paulo vai vencer por 1-0, mas a estatística ali me daria um pouquinho de empate, mas vou de 1-0 São Paulo. Show de bola. Eu vou de Cuiabá 1-0. Né? O Cuiabá nessa fase regular, apesar de ter melhorado um pouquinho nos últimos 3 jogos, continua aí como o pior ataque do Brasileirão, só marcou 16 gols em 24 jogos, um ataque muito ruim. Incrível. Né? E o São Paulo, além do que você já trouxe, eu só reafirmo que é o nosso aí visitante, né, não tão bom, só conseguiu vencer uma partida nesse campeonato fora de casa, né, que prejudica bastante aí pra gente, pelo menos eu, né, já que você acreditou no São Paulo, para eu acreditar no São Paulo. Então eu vou de Cuiabá 1-0, apesar da fase regular, pelo São Paulo ser o péssimo mandante, visitante. Para fechar, Alisson, Santos e Goiás. Vamos lá, mano. Santos 1-0 no Goiás. Santos recuperou a boa fase, né? Últimos 10 jogos só perdeu 2 partidas. Jogando em casa não perde há 5 jogos seguidos. O ataque que segue preocupando, né, Felipe? Os últimos 3 jogos só marcou 1 gol. Mas mesmo assim, vou de Santos aí. Goiás também vem bem, né? 3 jogos sem perder, com 2 vitórias seguidas. Porém, fora de casa, nos últimos 5 jogos só venceu 1, né? O ataque segue perigoso, marcou nos últimos 7 jogos, lembrando o Pedro Raul aí, que geralmente escala no Cartola, sempre se dá bem, né? Mas vou de Santos 1-0 aí contra o Goiás pelo fator casa, mas o Goiás também tá perigoso nessa rodada. Show de bola, mano. Eu vou de 2-1 pro Santos. Né? Realmente a fase do Goiás melhorou bastante. E a fase do Santos também, né? Então, os dois melhoraram muito em relação a como estavam anteriormente. Mas vamos lá. O que me fez realmente pensar no Santos é o fator casa totalmente, né? Das 8 vitórias que tem até agora, 6 foram em casa, né? Tem uma das boas defesas aí do campeonato, só levou 20 gols em 24 jogos, né? O Goiás vive um bom momento, subiu na tabela, como a gente já disse, mas também joga melhor quando tem o fator casa a seu favor. Então, como ambos são melhores em casa, quem joga em casa é o Santos, vou de 2-1 aí pro Santos.
Show de bola, fechamos mais uma rodada, espero que se dê bem, muitos placares diferentes, né? Então um outro vai imitar, tomara que não seja só o placar que a gente não votou. Acontece. Mas enfim, estamos aí, né, curiosos para saber o placar de vocês aí, deixa aí embaixo o palpite, vamos ver se mais alguém vai cravar para aparecer no próximo vídeo, né? Ficar famoso igual a gente. É isso aí, igual a gente foi bravo. É isso aí, galera, segue lá no Insta, tamo junto. Valeu.